Certo sábado, Jesus ensinava em uma das sinagogas. E uma mulher que já havia 18 anos sofrendo de uma enfermidade. Ela decide ir para a sinagoga. A Bíblia vai mencionar que de maneira nenhuma ela poderia endireitar-se. Por que, missionária? Porque ela era uma mulher encurvada. Ela andava sempre encurvada, de cabeça baixa. A Bíblia, o texto vai nos dizer que de repente Jesus convida essa mulher para ir na frente, meus irmãos. Naquela época as mulheres, elas não poderiam sentar na frente, elas sentavam lá atrás. E o texto vai dizer que ela está sentadinha lá atrás, mas quem está na sinagoga ensinando a palavra é Jesus de Nazaré. E quando Jesus avista aquela mulher lá atrás, Jesus o convida para vir à frente. E o que eu acho lindo, meus irmãos, é que aquela mulher que entrou encurvada, de cabeça baixa, que ela não via mais o sorriso das pessoas, ela não via mais o rosto das pessoas, ela não conseguia olhar para o céu, ela não via o pôr do sol, ela andava sempre de cabeça baixa. Imagina só essa mulher sempre olhando para a terra, sempre olhando para o chão, sempre olhando, irmãos, para baixo. Ela não tinha o prazer de endireitar-se, de ficar reta, mas a Bíblia vai dizer que quem convida ela para ir na frente é Jesus de Nazaré. Irmãos, e quando Jesus chama, quando Jesus apresenta, quando Jesus, aleluia, te convida, a vitória é certa. A Bíblia vai dizer que imediatamente Jesus tocou naquela mulher. E o que estava torto se endireitou. Eu venho aqui nessa manhã profetizar, aleluia, aquilo que está fora do lugar, aquilo que está torto, aquilo que você tenta e já tentou até o dia de hoje e não conseguiu endireitar. Eu venho aqui dizer que Jesus de Nazaré já está entrando neste cenário na tua vida. Quem sabe você é uma pessoa que, devido àquilo que te entristece, você está andando de cabeça baixa, você está andando olhando para o chão, mas Jesus me trouxe aqui para te dizer, Ele é o dono da vida, Ele é o dono que quando toca o que está torto se endireita. Existe uma palavra no mundo afora, existe uma palavra para quem não conhece Jesus, e a palavra é, aquilo que é torto não se endireita, mas eu conheço um Deus que aquilo que é torto, quando Ele toca, se endireita. Aquilo que está fora do lugar, quando Ele toca, volta para o seu devido lugar. Você tem noção dessa palavra? Eu venho aqui nessa manhã te apresentar este Deus que é poderoso de consertar as coisas, que é poderoso de devolver o teu sorriso de volta, que é poderoso de erguer tua cabeça. Eu venho aqui profetizar nessa manhã aquilo que está te entristecendo, aquilo que está fazendo você, aleluia, andar de cabeça baixa, triste. Eu venho aqui profetizar nessa manhã que o meu Deus, o Deus a qual nós servimos, Jesus Cristo de Nazaré, é o mesmo Deus que apresentou aquela mulher na sinagoga, que curou aquela mulher na sinagoga. Aquilo que estava torto naquela mulher, imediatamente se endireitou, porque quem deu a palavra foi Jesus de Nazaré. Eu venho aqui liberar essa palavra do céu para a vida de alguém. Você pensa que não tem mais jeito, você pensa que não tem mais solução, você pensa que não tem mais saída, você pensa que está perdido, que não tem mais esperança, que não tem vida. Você pensa que a tua vida foi marcada por derrota e vai acabar com derrota. Você pensa que vai ter morte, ponto final, mas eu venho aqui te dizer que a última palavra vem da boca de Deus. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que quando Jesus cura aquela mulher, meus irmãos, existe ali alguém na sinagoga que era, aleluia, os doutores da lei, que eram os fariseus. Eles começam a ficar indignados, eles começam a ficar irritados, aleluia, perturbados, porque tinha uma tradição naquela época, e a tradição era, nós não poderemos curar dia de sábado, meus irmãos, mas existe um Deus, aleluia, que não importa o dia, não importa o mês, não importa o ano, não importa o rótulo, não importa a lei, quando Ele decide, Ele quebra protocolo só para dar vida para alguém, só para endireitar o que está torto, só para trazer vida onde existe morte,
para trazer bonança onde existe deserto e escassez. Você pega essa palavra nesta manhã, oramando, orabaiaçô. Eu venho aqui nesta manhã liberar essa palavra de Deus para a vida de alguém. Você está triste, aleluia, mas Jesus me trouxe aqui para dizer, eu vou erguer tua cabeça, eu vou endireitar o que está torto na tua história. Não importa se alguém não vai gostar, não importa se alguém não vai, aleluia, ficar feliz com a tua cura, com o teu projeto, com o teu sonho concretizado. Sabe por quê? Porque lá na sinagoga levantaram os fariseus. Mas a palavra do Senhor Jesus vai dizer que os fariseus se interrogam a Deus. Como pode curar dia de sábado? Não é lícito. Mas Jesus abriu a boca santa dele e disse assim, vocês pegam seus jumentos, aleluia, e leva para beber água dia de sábado, meus irmãos, e não poderei eu curar essa filha de Abraão? Irmãos, imediatamente eles fecharam a boca, sabe? Eu vejo muita gente que torce, irmãos, que torce contra o teu sucesso, que torce contra a tua bênção, mas eu venho te dizer que quem entrou neste cenário na tua vida hoje é Jesus. Jesus decidiu te honrar, Jesus decidiu levantar a tua cabeça, Jesus decidiu honrar o teu propósito, irmãos. Não importa se existe fariseus na tua vida, não importa se existe, aleluia, perseguidores ao teu redor. Quando Deus decide honrar, Deus quebra o protocolo, Deus muda a lei só para te dar vitória. Meus irmãos, e aquela mulher que entrou encurvada, triste, irmãos, ela sai da sinagoga de cabeça erguida. Tem muita gente que quer nos ver sempre na pior. Tem muita gente que se alegra com a nossa derrota, com o nosso fracasso. Nos mede do pé à cabeça quando nos vê bem, né? Mas, irmãos, o nosso Deus, ele não depende de aprovações humanas, ele não depende da ordem humana, ele não depende da lei humana. Eu amo Jesus, porque Jesus, ele nos vê diferente. Perseguidores podem falar, caluniadores podem falar, quem torce contra você pode falar, mas eu amo Jesus, porque Jesus libera cura. Cura, a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 3, o mesmo texto que eu estou mencionando para vocês, que ao vê-la, quem Jesus chamou à frente e disse, mulher, você está livre dessa doença. Então lhe impôs a mão, imediatamente ela endireitou e passou a louvar a Deus. Eu venho te dizer, se existe algum fariseu na tua vida, algum perseguidor aí que está babando de raiva porque Deus está te honrando, porque Deus te curou, porque Deus endireitou o que está torto na tua vida, eu venho te dizer, eles terão que abrir mais os olhos e enxergar você louvando, você pregando, você glorificando, você exaltando, porque quando o mundo diz que é morte, Jesus chega com cura, Jesus chega com vida. Quando o mundo diz, eu vou acabar, eu vou humilhar, vai ter morte, vai ter enterro, vai ter velório, Jesus chega dizendo, não chores, eu vou dar vida e vida com abundância, eu vou endireitar. E o que você que andava de cabisbaixo vai andar, aleluia, de cabeça erguida. Eu não torce nessa palavra. Envergonhados e confundidos serão todos. Não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, não é 10, não é 20, é todos os que se levantarem contra ti. Amém? Não vai prosperar a arma. Deus abençoe. Um abraço da missionária Thalita. Até mais. Ficam na paz, meus irmãos.